teve que antecipar a aula, né, de amanhã para hoje, então eu imagino que alguns de vocês ainda estão finalizando aquela parte da atividade da semana passada, que era o botão e o potenciômetro. Então, vou começar falando dela, tá? Professora, só uma dúvida antes. Oi. A atividade do Forms, ela só conta uma vez, é? Não, você pode fazer de novo. Pode editar e pode fazer de novo. Quando você faz, pode... É que nem a do Kahoot, só que vocês podem fazer de novo. Só que aí, para a próxima semana, eu já fiz de novo no Kahoot, que vocês preferiram. Que vai ser essa aqui do LCD. Sim. Pronto. Aí, começando a falar do questionário da semana passada, a questão que eu achei que gerou mais dúvida, assim, em relação às respostas de vocês, foi essa aqui, sobre a função analog write. E, realmente, essa função, ela gera confusão na cabeça da gente, porque semana passada vocês começaram a ver as entradas analógicas, né? Então, até então, vocês só tinham visto as entradas com botão, que era do tipo, tá ligado ou tá desligado, que aí eram entradas simplesmente digitais. E aí, semana passada, vocês começaram nas entradas analógicas. Aí, as entradas analógicas, você tinha aquela opção, né, dela ficar ali no meio termo. E aí, por que tem isso? Porque internamente, o Arduino, gente, não se confundam, o Arduino ele só trabalha com dados digitais dentro dele. O que é que ele faz com as entradas analógicas? Ele tem um conversorzinho bem na entrada, que ele converte esse número analógico que vem do mundo exterior em um número digital. E aí, como é que ele faz essa conversão? Vai converter um número que está ali no meio. A gente coloca, na verdade, vários números digitais para representar esse número que pode ter várias nuances, entendeu? E aí, os números digitais, então, ele, no caso do conversor do Arduino, ele vai converter em um número inteiro que vai de 0 a 1023. Então, qualquer coisa que a gente bota na porta analógica do Arduino, ele pode converter aí em um número que está no meio. Então, isso é o analógico, né? O analógico é qualquer coisa que tem valores contínuos, que é geralmente uma coisa do mundo real. E aí, lá no Arduino, a gente vai converter. E aí, por isso que quando você está usando um sensor analógico, que ele tem esses vários valores, você tem que botar nas portas analógicas, porque só essas portas analógicas que tem esse conversor e que é capaz de ler esses valores. Se você botar numa digital, ela vai arredondar. Vai ser 0 ou vai ser 5. Como se fosse o equivalente a 0 volts e o equivalente a 5 volts. Se tiver mais perto de 5, ela vai arredondar para 5. Se tiver mais perto de 0, vai arredondar para 0. E aí, nas portas analógicas, não, vai ter essa conversão. Só que, no Arduino, a gente não vai ter como fazer uma saída analógica. Só que tem essa função, analog write, né? E aí, isso aqui eu acho que gerou confusão. A gente não tem como colocar na saída do Arduino um valor constante de tensão de 3 volts. Tipo, eu quero acionar um ventilador, mas eu não quero que ele esteja na velocidade máxima, eu quero que ele esteja na metade ali, mais ou menos, 60%, né? E eu quero colocar 3 volts nesse ventilador, nesse cooler, sei lá o quê. Não tem como fazer isso no Arduino. E aí, qual é a gambiarra que a gente faz? A gente dá uma roubada, que é, a gente não tem como colocar 3 volts. Só que aí, o que a gente faz? A gente coloca 3 volts por 3 tempinhos, 5 volts por 3 tempinhos, e depois coloca 0 volts por 2 tempinhos desse, certo? Então, a gente vai dividir o ciclo do Arduino em 5 pedacinhos. Vou pegar a imagem aqui do PWM para ficar mais fácil. E aí, a gente vai deixar ele ativo em 5 volts por 3 desses pedacinhos, depois vai desativar e vai deixar ele desativo por 2 pedacinhos. E aí, na média, ele vai estar 60% do tempo ativo. Então, na média, é como se eu tivesse 3 volts na saída.
Só que isso, gente, só funciona porque esse tempozinho é muito curto. Porque se eu deixar esse tempo muito longo, o que é que vai acontecer? Eu vou conseguir o ventilador, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, o ventilador ele vai ligar bem rápido num tempo e depois ele vai desligar, se o tempo for muito longo. Só que se o tempo for bem curtinho, não dá nem tempo ele desligar. Ele ia começar a acelerar, entre aspas, e aí ele já desacelera. Então, ele fica praticamente numa velocidade constante, mesmo pela própria inércia, e aí não dá nem para a gente ver essa diferença. A mesma coisa no LED. Se eu deixar um tempo muito longo, o que eu vou ver é o LED piscar. O LED vai acender e apagar, acender e apagar. Só que se esse tempo é bem curtinho, a gente nem consegue ver. Então, na média, o que a gente vê é um LED com um brilho mais baixo. Então, é isso que a gente consegue com as saídas PWM. Então, as saídas PWM, cada ciclo da saída, elas são divididas em 128 pedacinhos. E aí a gente pode colocar nessa saída uma média que vai de 0 até 5 volts, né? Mas no meio do caminho, qual é a granularidade dessa medida? Quanto a gente consegue modificar? A gente consegue modificar 1 sobre 128 vezes 5 volts. Então, você pode colocar 0 volts. Aí, o próximo número que você pode colocar é 1 sobre 128 vezes 5. Aí, o próximo é 2 sobre 128 vezes 5. Porque vai ser um pedacinho desse que a gente vai deixar ligado. Então, na média, ele vai estar aí. Então, é isso que acontece na saída PWM. Então, a gente não tem no Arduino uma função que consiga ligar aqui por 3 volts de um jeito contínuo, por 2,5 volts de um jeito contínuo. Então, a gente usa essa função aqui, analog write. Então, eu entendo que se houvesse a possibilidade da gente escrever 4,5 volts na saída do Arduino, se a gente conseguisse escrever realmente uma variável analógica na saída, o mais lógico seria chamar essa função de analog write, né? E não essa aqui. Para mim, assim, se eu fosse escrever a sintaxe do Arduino, eu chamaria essa função aqui de PWM write, e não de analog write. Mas não fui eu que escrevi a sintaxe do Arduino, e quem escreveu chamou assim, chamou de analog write para simplificar. Então, quando você está olhando por fora, pode ter muita gente que mexe com Arduino e que nem sabe disso. E que acha que quando ele escreve analog write, ele realmente está escrevendo uma média aí de 164 sobre 128 vezes 5 volts. Nesse caso dessa função aqui, analog write 64. Então, pode ser que tenha gente que abstraia isso. E tudo bem. Na maioria dos casos vai funcionar. Só que aí vai ter um caso que não funciona exatamente porque aquela coisa não é feita para trabalhar nessa frequência. Exemplo de coisas que podem dar problema, assim, de alguma forma. O projeto piano que a gente fez semana passada. O projeto piano a gente estava usando um buzzer, e um buzzer é de som, e som a gente sabe que fica diferente quando tem uma frequência. Se você acrescenta uma frequência ali no som, ele fica diferente, né? O jeito do som, o tipo do som que a gente escuta é diferente. Então, quando a gente fizer, se a gente usar, por exemplo, o PWM para controlar o volume de um buzzer, a gente vai acrescentar aqui a frequência PWM naquele buzzer. Então, o som que vai sair, se eu usar uma porta PWM para controlar a intensidade dali, ele vai ser um som um pouquinho diferente do que o simplesmente do projeto piano que vocês fizeram. Lógico que como o buzzer não é uma coisa com altíssima qualidade de som, talvez a gente que não tem educação musical nem note muita diferença, ou talvez, tipo, não seja relevante. A gente só quer controlar o volume de som, então ainda assim você pode colocar o buzzer numa porta PWM. Só que, tipo, se você está usando isso para um sistema de amplificador de som, para caixa de som ou alguma coisa assim, aí realmente vai mudar. Então, não vai ser muito bom usar PWM para controlar o volume de um som. Então, é bom saber disso, só porque vai ter algumas situações que isso aqui não se encaixa. Não vai ser a mesma coisa que escrever realmente um valor analógico. E aí, nesse caso, você vai ter que fazer alguma adaptação. Você vai ter que fazer um módulo por fora
que realmente deu o valor médio na saída, e não esse valor ondulado aqui. Então, só voltando para a questão era a função analog right 5,127, e aí a resposta certa era essa aqui. Envia no pino 5. Aqui até confunde, né? Porque o 5 a gente pensa em 5 volts, mas aqui é o pino. Então, essa função, os argumentos dela são primeiro o pino que a gente coloca e depois o valor. Esse valor ele pode ir de 0 a 255. Eu falei 128 antes, né? Desculpa, gente. 255, os intervalos do PWM. Então, essa função, ela envia no pino 5, 127 pulsos de 5 volts e depois 128 pulsos de 0 volts. E aí, o valor médio é que vai ser esse valor que está calculado aqui na A, que é 127 vezes 5 dividido por 255, que é igual a 2,49. Só que não é a A, porque na A ele está dizendo que essa função envia um valor constante na porta 5, e não é constante, é um valor PWM, é um valor que sobe e desce, tá? Dúvidas sobre isso? Eu vi que muita gente colocou a A. Eu não sei se vocês não sabiam que podia refazer, então talvez vocês ainda vão refazer. Deixa eu ver aqui no chat, ver se tem alguma dúvida. Exatamente, Letícia. Se a gente usar a porta PWM para controlar o volume, a gente ia mudar o som conforme o volume. Assim, não ia mudar tanto, porque a frequência que você está acrescentando naquele volume é constante. Porque vai ter uma frequência que ela está toda hora subindo e descendo. A cada ciclo, você vai ter uma subida e uma descida. Mas ainda assim, você ia ter um som um pouco mais agudo, um pouco mais grave, você está acrescentando uma frequência naquele som. Para achar o valor médio, é só fazer a conta da letra A, justamente. Para achar o valor médio, nesse caso da porta do Arduino, especificamente porque ela tem 255 ciclos, intervalos. Então, você pode preencher os 255, aí se você preenche, você tem 100%. Então, é sempre uma regra de 3. É como se fosse 255 tá para 100%, assim como o valor de porcentagem que você quer tá para X. Entendeu? E aí você descobre qual é o valor. Lá na programação do Arduino, vocês não precisam se preocupar Sim, é com a fórmula mesmo. Na programação do Arduino, vocês não precisam se preocupar com a regra de 3. Minha gente, eu acho Letícia que tinha me dado a dica das abas, mas não teve jeito. É uma coisa de organização mesmo. Estou botando o código da outra semana. Érica, a gente não tá vendo a tela. Mas eu vou colocar aqui. Oi. Desculpa. O valor multiplicado por 5 dividido por 255, exatamente. Exatamente. Assim, nesse caso, é desse jeito, multiplicado por 5 dividido por 255, porque o Arduino trabalha com 5 volts e tem 255 de unidades em um ciclo. Se você está trabalhando com PWM para controlar um motor, e esse motor você tem 1.000 unidades em um ciclo. E a tensão que está dando, a tensão cheia é 380 volts. Aí vai ser 380 volts vezes o valor dividido por 1.000 unidades. Érica, desculpa interromper, mas é que sua voz está muito baixinha para a gente. Eita, é porque eu estou usando esse outro fone, peraí.
Peraí, deixa eu ver se melhora aqui. Agora melhorou? Alô, alô, Melhorou teste. sim. Melhorou? Ótimo. Pronto. Sim, então vamos lá. E aí, no caso do Arduino, vocês não vão precisar fazer essa regra de 3, porque o Arduino ele já tem a função map. E aí a função map é perfeita porque vocês vão evitar de fazer duas regras de 3. O professor de matemática vai me matar, né? Ou em vez de você usar essa oportunidade para ensinar a regra de 3, mas eu acho assim, é importante que a gente conheça os cálculos para, tipo, principalmente para identificar quando as coisas não estão funcionando certo, né? Então, é muito importante que vocês conheçam e saibam fazer. Só que na hora de programar, é importante que vocês usem a coisa que é mais eficiente. E aí, no caso de Arduino, para fazer regra de 3, o que é mais eficiente é usar a função map. Então, como é que a função map funciona? Eu tenho um valor que eu quero escrever na minha porta PWM. Aí eu vou pegar esse valor e eu vou colocar qual a escala desse valor. Então, no caso de um valor que eu li de uma porta analógica, é um valor que ele pode ir de 0 a 1023. Por quê? Porque o conversor analógico digital das portas analógicas do Arduino convertem qualquer valor de 0 a 5 volts em valores de 0 a 1023. Então, se lá na porta analógica eu li um valor de 512, eu coloquei lá e vi que o valor era 512. O que é que significa? Significa que eu estava mais ou menos na metade dessa escala, né? De 0 a Érica, 1023. Professor, pergunta dele. pode ser que eu pergunte errado que Tiago quer, mas por que 1023 exatamente? Porque esse conversor analógico digital do Arduino, ele tem 10 bits. Aí 10 bits você consegue converter valores de 0 a 1023. Eu vou explicar um pouquinho isso aqui agora. Desculpa se fugir muito do tema, mas eu acho que é importante que vocês entendam. Se eu tiver um bit só ele pode ser 0 ou 1, certo? Então, um bit só, ele só pode representar dois valores, tá bom? Porque um bit só pode ser 0 ou 1. Se eu tiver 2 bits, deixa eu abrir aqui abrir um Word para vocês. Ó, se eu tiver um bit só, ele pode ser 0 ou 1, certo? Porque cada espacinho só pode ser 0 ou 1. Então, eu tenho duas possibilidades. Se eu tiver 2 bits, eu posso ter 0, 0. Eu posso ter 0, 1. Eu posso ter 1, 0. Ou eu posso ter 1, 1. Então, eu tenho 4 possibilidades, né? Porque imagine 2 fios. Eu tenho 2 fios sem energias, eu interpreto isso como um valor. Um fio sem energia, um fio com energia, eu interpreto como outro valor. O primeiro com energia, o segundo sem energia, outro valor. E os dois com energia, outro valor. Então, eu tenho 4 possibilidades aqui para 2 bits. Se eu tiver 3 bits, aí eu posso ter a possibilidade 0, 0, 0, 0, 1. Vai ficar mais longo agora. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. E é assim que a gente faz qualquer número no computador, em qualquer coisa que a gente tem que representar os números de uma forma elétrica, a gente representa dessa forma. Porque eu acho que vocês não tiveram aula de sistemas digitais ainda, né? A gente viu Hum. isso ano passado em eletrônica analógica com Tamires, viu números binários, todos aqueles sistemas. Perfeito, perfeito. Pronto, é justamente isso. Porque a gente aprendeu a contar no sistema decimal porque a gente tem 10 dedos, né? Aí facilita. Tipo, a gente contou, sei lá, no Homem das Cavernas, lá ele contava de 1 até 10. E aí, quando chegava no 10, não tinha mais dedo para representar. E aí, ele botava uma pedra. E aí,
assim foi se desenvolvendo o sistema decimal. Só que no sistema elétrico, a gente não tem essa possibilidade de fazer várias contagens. A gente só tem como dizer se está ligado ou desligado. Então, por isso que foi o sistema binário, o mais adequado. E aí, enfim, e aí é por isso que é 1023 no Arduino, porque o Arduino, o conversor dele tem 10 bits. Cada vez que a gente vai aumentando esses bits do conversor analógico digital, mais complicado fica. Em geral, é um compromisso entre frequência e precisão e preço, né? Então, para as coisas que você precisa de muita precisão, que você precisa saber muito qual é o intervalo ali, você precisa de conversores analógicos digitais bem bons. Isso é eletrônica digital, exatamente. Então, vocês viram em eletrônica analógica esse conteúdo de eletrônica digital. Exatamente. Negócio de binário. Pronto. E aí, por isso que na entrada analógica você tem essa possibilidade de 0 a 1023. Já na saída PWM, você vai ter a possibilidade de 0 a 255. Então, quantos bits você coloca para a saída PWM, se a gente fosse escrever em binário? Ó, é 10 bits até 1023, seriam 5 bits até 512, ou seriam 9 bits até 512, e seriam 8 bits até 255, tá? 256, né? São 256 intervalos. Certo? Então, é por isso que a entrada analógica vai até 1023 e a saída PWM vai até 255, por uma decisão de projeto. Alguém decidiu que ia usar esse conversor analógico digital aqui. Oi, certo. E aí, pronto. E aí, por isso que a gente usa essa função map. O que é que essa função map faz? Essa regra de 3 aqui. E aí, quando ela acaba essa regra de 3, ela vai colocar o valor aqui do resultado. Se estiver apresentando, não está aparecendo não, Ah, viu? tá. Eu acho que eu vou parar de apresentar a tela. Mesmo quando eu voltar a falar com vocês, é melhor continuar apresentando. Tá. Então, essa função map, ela faz essa regra de 3 e coloca o resultado aqui nessa variável. No caso, porque a gente criou essa variável na leitura do potenciômetro, recebe o resultado dessa função map. Então, essa função, ela retorna esse resultado da regra de 3, e aí o resultado da regra de 3, ele vai variar de qual valor a qual valor? Ninguém sabe? Ele vai ficar aqui no intervalo de 0 a 255. Então, ele vai ficar dentro desse intervalo, né? Dependendo se a leitura do botão analógico foi 5 volts, o resultado dessa regra de 3 aqui vai dar 255. Se foi 2,5 volts, vai dar 127. Se for 0 volts, vai dar 0. E aí, esse resultado aqui, a gente vai colocar ele como argumento da função analog_write. Então, nesse pino aqui do LED 1, ele vai escrever o valor de 5 volts durante esse valor aqui, lei potenciômetro, lei poten. Que no caso, se for 2,5, vai ser durante 127 intervalos. Então, 127 escrevendo 5 volts, 128 escrevendo 0. E aí começa de novo. Que mais? Pronto. Essa compreensão de entradas analógicas, entradas digitais, saídas PWMs, é a coisa que eu considero mais importante da semana passada. E aí, a outra coisa que também é muito importante é a coisa de interrupção. Que aí foi uma coisa que eu falei com vocês um pouquinho na aula, que eu coloco um botão no Arduino, o Arduino ele é um processador ele só consegue ver as coisas sequencialmente, ele vai fazendo uma coisa de cada vez. E olhar para as entradas também é uma ação. Então, ler um botão é uma ação. Lá no piano a gente colocou a instrução, né? Analog, digital read. Digital read é uma ação. Só que eu não consigo ler o botão ao mesmo tempo que eu estou tocando o buzzer.
Então, se alguém apertar o botão exatamente no instante que eu estou tocando o buzzer, pode ser que eu não perceba que aquele botão foi apertado. E aí, para solucionar isso, no Arduino, as entradas 2 e 3 têm a possibilidade de você colocar elas com interrupção. O que é que significa? O Arduino ele vai continuar sem olhar para aquelas entradas o tempo todo. Porque se ele olhar para aquelas entradas o tempo todo, ele não faz mais nada. Mas, se você colocar um sinal naquelas entradas 2 e 3 e elas estiverem com interrupção, aquele sinal ele vai entrar numa fila e ele vai ser lido depois para o Arduino. Por que todos os pinos do Arduino não são assim? Porque ficaria caro, ficaria, às vezes, até difícil de programar. Tipo, tudo você geraria uma interrupção no processador, então você teria mais possibilidades de travar o processador, porque ele ia estar toda hora tratando as interrupções, então não faz sentido, assim, qualquer coisa sem interrupção. O que é que faz sentido ser interrupção? Uma coisa que realmente você não quer perder aquele sinal e que por alguma razão você pode perder. No caso desse código, nem tinha tanto a necessidade de fazer interrupção. A gente colocou mais para vocês aprenderem que isso existia. Só seria realmente, teria realmente essa necessidade de colocar o botão com interrupção se, por exemplo, eu colocasse um atraso aqui no meio. Se eu colocasse um delay de 3 segundos. Aí, enquanto o Arduino estivesse executando aquela ação de 3 segundos, ele não ia ver quem estava apertando o botão, entendeu? Mas como os atrasos aqui são muito curtinhos, ó, um delay de 20 milissegundos é muito curtinho, mesmo que você não coloque a interrupção aqui, quando você aperta o botão, é muito mais provável que o seu dedo demore mais tempo apertando o botão do que o Arduino demora para executar todas essas ações aqui. Cada ação ele vai demorar tipo, menos de 1 milissegundo. E aí volta para o início. E aí o seu dedo não vai ficar só 3 milissegundos apertando o botão. Ele vai apertar e soltar. Vai apertar e vai ficar um tempinho ali. Então, não tem essa necessidade tão grande. Mas foi legal para vocês aprenderem o que é interrupção. E aí, a gente coloca como uma função, né? Que é a taxa interrupt. E aí, como é essa função? Quais são os argumentos? A gente coloca qual pino que a gente vai colocar a interrupção. Então, no caso, digital pin interrupt botão. A gente coloca o que é que a gente vai fazer quando essa função acontecer. No caso aqui, vai ser executar a função botão pressionado. E a gente vai colocar o que é que vai acontecer nesse pino para causar essa interrupção. Então, a gente não coloca qualquer coisa. Por exemplo, digamos que eu coloque interrupção quando o botão for 0 volts. A interrupção vai acontecer o tempo todo, porque o tempo todo o botão está em 0 volts, entendeu? Então, nesse caso da função do Arduino, ela tem 3 possibilidades, e as 3 são com mudanças. A primeira é simplesmente change, que é sempre que aquele pino mudar, eu vou causar uma interrupção. A segunda é o rising, que é sempre que aquele pino mudar mais de 0 para 1, então ela é mais restrita do que simplesmente o change. O rising ele só pega quando o pino mudar de 0 para 1. Aí eu vou executar a interrupção. E a outra é falling, de queda. Quando o pino mudar de 1 para 0, eu vou executar a interrupção. Então, são essas 3 possibilidades. Lá no formulário tinha uma questãozinha sobre isso, também falando de change, que aí era para você dizer que ele sempre mudava. Em relação ao projeto dessa semana, é isso, gente. Você já tem essa apostila, vocês podem simplesmente copiar o código e a gente fez junto a montagem da semana passada, né? Então, eu vou aproveitar o tempinho restante para fazer a montagem dessa semana, tá? Érica, só falar um negócio aqui. Quando eu montei o meu circuito, aí o LED do botão ele já ficava aceso, antes mesmo de eu apertar. Assim que colocava para simular. Aí foi um negócio que Nathan disse, você tem que colocar alguma coisa no código para o LED ficar apagado. No caso, tem que escrever no LED que ele ficaria apagado. Aí eu tive dificuldade de saber onde era, mas já descobri, sabe? Aí eu queria compartilhar. Só isso que a gente tem que colocar no void setup. Porque se colocar em outros lugares, tipo, assim que você aperta o botão, o LED apaga na hora.
E o void setup não, porque ele só acontece uma vez. E eu tive o maior trabalho por causa disso. Perfeito, perfeito. Ótima observação. Pronto. Isso tem relação com as questões que tinham lá no formulário, que eram sobre os blocos de programação. Que aí eu peguei o código e eu dividi em 4 bloquinhos. Eu não sei se vocês lembram dessa questão. E aí eu perguntava, tinha, na verdade, umas 4 questõezinhas desse tipo, que aí eu perguntava para que servia cada bloquinho daquele. E o bloquinho do void setup é justamente as ações que vão ser executadas apenas uma vez. Então, logo no início, você vai executar aquela ação e depois você não vai executar de novo. E aí ela serve justamente para esse seu caso, né? O botão, o LED começou aceso e eu quero que ele comece apagado. Então, logo no início, eu vou dizer para apagar o LED. E aí depois ele não vai executar de novo aquela ação. Se eu colocar no loop, toda hora ele vai ficar apagando o LED, porque toda hora, quando ele chegar na ação, ele vai apagar o LED de novo. E aí, outra coisa que eu queria falar nessa sua dúvida foi dúvida não, compartilhamento de informação, foi muito boa, que é por que o LED começa aceso? Porque lembra que esse botão a gente está usando ele com o resistor pull-up, que é um resistor que vai direto para os 5 volts. E aí, o estado normal do botão é 1, quando ele está ligado. Então, logo quando a gente liga o Arduino, onde tinha 5 volts, não tinha nada. Antes de ligar, não tem nada, né? Mas logo quando a gente liga, a gente vai energizar todos os circuitos. Então, a gente vai passar justamente de 0 para 1. Então, o código da gente, do jeito que a gente escreveu, ele vai interpretar que houve um rising no botão, porque ele passou de 0 para 1. E aí, como ele interpreta que houve um rising, e lá na interrupção a gente colocou para ser ativado com o rising, ele vai interpretar que você apertou o botão logo no início. E aí, por isso que ele liga o LED. Então, realmente, se você quer desligar o LED, colocar a instrução em void setup. Eu tinha colocado aqui o outro código. Deixa eu colocar isso. Então, vamos lá. O código dessa semana é curtinho, mas ele é curtinho porque a gente está usando a biblioteca Liquid Crystal. Por quê? Essa semana a gente vai ativar o display LCD. Esse display LCD mais simplesinho, que é um assim, não é tão tecnológico, mas é um que vocês encontram em tudo quanto é lugar, nos laboratórios do IF tem, e é uma coisa assim, que é legal para, tipo, se você vai fazer um projetozinho de um robozinho, aí você coloca esse display como sendo o olho dele, você tem como fazer umas brincadeirinhas, passar umas frases pelo display, é bem legal. Só que aí, o mais importante dessa semana nem é o display LCD, mas é o monitor serial. O monitor serial, ele fica no próprio Arduino. Bom. Ele fica no próprio Arduino. Quando a gente vem em ferramentas, monitor serial. E aí, no caso, eu estou sem. Esse código que está aparecendo na tela para vocês não é o dessa semana, mas só para mostrar o monitor serial. Vai em ferramentas, monitor serial. E ele é isso aqui. Esse monitor serial é uma possibilidade que a gente tem de se comunicar com o Arduino através de um cabo USB. Isso, eu não sei se está aparecendo na tela. Enfim, um cabo comum, USB. Na entrada do Arduino é a USB normal, na entrada do computador é a USB normal, e na do Arduino ela é assim, que é o mesmo cabo que a gente usa para programar. Então, depois que você programa, você pode abrir esse monitor serial, e aí vai ter comunicações aqui. Esse aqui, digite algo, foi alguma coisa que o Arduino mandou para o computador. Então, o Arduino ele vai ter um bit de TX, de transmissão, e um bit de RX, de recepção. E é serial por quê? Porque é um bit só. Então, eu vou ter que mandar as informações em sequência. Eu não vou poder mandar tudo de uma vez. Se fosse paralelo, eu tinha como mandar vários bits de uma vez, tá? E aí, essa comunicação serial, então, se eu estou usando o RX e o TX, quando vocês olham para o Arduino, vou pegar aqui,
No pino 0 eu tenho RX e no pino 1 eu tenho TX. Esses fios aqui, eles são conectados dentro do Arduino com o RX e o TX da USB. Então, se eu estou usando a comunicação serial e se eu coloco aqui um LED, toda vida que eu mandar uma informação para o computador, ele vai ativar esse TX aqui. Então, esse LED ele vai ser influenciado pela comunicação serial. Então, o aconselhado aqui, se você está usando a comunicação serial, não use esses 2 primeiros bits aqui, o 0 e o 1. Que mais? Então, o TX é a transmissão, vai estar mandando do Arduino para o computador, e o RX é a recepção. Então, nesse exemplo dessa semana, o Arduino ele vai mandar essa frase aqui, digite algo, e a gente vai poder digitar para qualquer coisa, tipo oi. E aí, quando a gente digita oi, a gente envia, né? Eu apertei Enter, mas eu podia colocar aqui send, ou enviar. E aí, o computador ele está enviando para o Arduino. E aí, o Arduino lê essa informação e coloca no monitor LCD essa frase oi. Sua mensagem é oi. Vou mostrar na simulação, depois eu mostro no Arduino. Então, vamos lá. Então, para isso, a gente usou a biblioteca do LCD. Por quê? Porque o LCD ele tem aqui 2 linhas, 16 colunas, e a gente tem que colocar em cada pixelzinho dele se vai ser preto ou se vai ser branco, para poder escrever as mensagens que a gente quer. E isso ia dar muito trabalho se a gente fosse fazer tudo isso no código. Então, alguém fez uma biblioteca que você colocando em quais pinos o LCD está conectado, você já pode mandar o código para inicializar o LCD, para ligar ele de cara. Depois, você pode mandar, tipo, letras, e ele já vai traduzir nos pixels que vai mandar aqui para o LCD. E, além disso, ele vai mandar no jeito de comunicação do LCD, né? Então, a gente está abstraindo toda a comunicação do LCD por conta da biblioteca Liquid Crystal. Em geral, esses dispositivos já são criados juntos com as bibliotecas. Então, o fabricante, quando ele pensa em vender alguma coisa, ele já cria uma biblioteca para mais gente usar e mais gente comprar o dispositivo dele, né? Então, como é que funciona? A gente vai criar um objeto do tipo Liquid Crystal, e aí a gente pode chamar ele de qualquer coisa. No caso, a gente chamou de LCD. E aí, nesse objeto, a gente vai ter que colocar quais são os argumentos do objeto. E aí, quais são os argumentos nesse caso? São os pinos do LCD, que vão ser o pino de comunicação, que é o RS, no caso vai ser o 2. O pino de habilitação, que aqui vai ser o 11, e os pinos de dados. Os pinos de dados, a gente pode colocar 4 ou 8 pinos. No caso, a gente está usando 4 para economizar pinos de Arduino. É, em geral, o que a gente usa. Porque se a gente usasse 8 pinos aqui, a gente ia ocupar 8 pinos do Arduino, né? Então, não ia sobrar muito pino para a gente fazer outras coisas. Então, por isso que a gente usou 4. E aí, essa numeração aqui a gente coloca de acordo com o Arduino. Então, vocês podem fazer isso, de pegar o código e, a partir do código, ligar aqui, ou, tipo, ligar aqui e depois modificar no código também. Então, o 12 vai ser o primeiro pino aqui, que é o RS. O 11 vai ser o Enable. E os pinos de dados vão ser o 6, 5, 4 e 3. No caso, quando eu fiz a montagem, eu não sei se vocês já viram o vídeo ou não, o meu pino 6 do meu Arduino estava com defeito. E aí, então, eu desloquei, eu coloquei 5, 4, 3 e 2. Mas tanto faz aí. Então, vou tentar deixar alinhado. Não devo. 6, 5.
Dessa vez não vou colocar coloridinho. Ficar meio bagunçado assim mesmo. Deixa eu só fechar essa janela. Ver se tem alguma coisa no chat. Tá tudo torto. Exatamente. Exatamente. Dá para organizar depois. Você clica aqui. E aí depois é bom porque aparece a cruzinha. E aí ajuda a deixar retinho. Giovana me constrangeu. Foi Giovana? Foi, né? Me constrangeu aí. Tive que alinhar o negócio. Não, professora, só ficar agonia no meu, tudo bem, da senhora. É uma coisa pessoal, né? Não, tô brincando. Então, a gente conectou os pinos de acordo com o código, né? Então, o 12 está no RS, o 11 no Enable. E aí, como é essa comunicação? O RS ele vai servir aqui para a comunicação da escrita. O Enable é o momento que o LCD vai ler os pinos que estão na entrada. Porque, olha, eu tenho 4 dados aqui e um de configuração. Imagine que o Arduino, eu falei para vocês que o Arduino ele faz uma tarefa de cada vez, né? Então, se ele quer mandar aqui nesses 4 dados 0011, ele vai mudar primeiro o primeiro bit, 1. Aí depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Aí quando ele mudar os 4, e aí ele diz, não, agora eu estou com a palavra pronta para mandar para o LCD. Aí é que ele manda o pino de Enable, entendeu? Aí ele vai mandar 5 volts aqui no Enable, aí o LCD vai saber que ele pode ler os dados, que os dados estão prontos para ser lidos. Se não tivesse esse pino de Enable, ia ser muito mais difícil sincronizar. Porque aí imagina que no meio do processamento do Arduino, o Arduino tinha mudado 2 bits e 2 não. E aí o LCD já lia a palavra que o Arduino estava enviando e ele ia ler uma palavra errada. Então ele ia escrever qualquer coisa. Então a gente conectou os pinos. E aí depois a gente tem que conectar ainda o VCC e o Terra. Professora, Oi. não, nada não, esquece, a Letícia já respondeu. Os fios. Não. Érica, não, Oi. era assim. Enable significa ativar, que é em inglês, né? Aí, Isso. Giovana tá pedindo para explicar novamente qual a função Certo. dele, para que ele serve. Certo. Os pinos do Arduino para o LCD, eles estão conectados o tempo todo, né? Então, o tempo todo eu vou ter 0 ou 5 volts ali. Mesmo que eu desligue tudo, eu tenho 0 volts. Se eu ligar tudo de uma vez, eu vou ter 5 volts. Então, toda hora eu tenho alguma informação ali nos pinos, né? Aí, como é que o LCD vai saber quando é que o Arduino está querendo realmente mandar um dado ou quando simplesmente ele foi ligado, entendeu? Ou tipo, ele está inicializando ainda. Ele foi ligado, está executando ainda a parte de setup. Quando ele está executando a parte de setup, já tem valor aqui nesses pinos. Porque já vai ter um que foi para um, aí o outro não foi ainda, entendeu? Vai ter uma função executada de cada vez. Então, digamos, o Arduino foi ligado. Aí ele, logo no início, pelo que eu tinha mandado aqui, era para ele mandar uma palavra aqui que era 0011, certo? E aí, assim que ele foi ligado, digamos que aconteceu aquele negócio do LED. Ele ligou todo mundo em 1. Assim que ele foi ligado, todo mundo estava em 5 volts. Aí todo mundo ficou em 5 volts. Aí ele começa a trabalhar. Ele vai executando uma instrução de cada vez. Aí primeiro, ele muda essa para 1, mas já estava em 1, tudo bem. Aí depois ele muda essa aqui para 1 de novo, já estava em 1, tudo bem. Depois ele muda aqui para 0. Só que aí, antes dele mudar o quarto bit para 0 e fechar a palavra que a gente quer, o LCD não sabia que ele ainda estava trabalhando e leu aquela palavra. E aí ele escreve aqui na tela uma coisa doida. Tipo, digamos, se fosse o 001, ia escrever, sei lá, um 0 logo no início. Mas, como foi, no fim das contas, foi 1011, ele escreveu um ponto de interrogação. Ele escreveu um sinal de maior ou menor.
entendeu? E aí, se não tiver um enable, na verdade, ele vai fazer várias leituras no meio aí. Ele vai ler quando for 1, aí depois ele leu 1011, aí depois ele leu 0011, ele leu vários valores malucos no meio do caminho, porque ele não sabia qual era o momento certo de fazer a leitura. Então, o enable, que é a ativação, a habilitação, ele vai dizer quando o Arduino acabou de trocar todos os dados e ele tem os dados habilitados para serem lidos. E aí ele ativa a leitura aqui do LCD, certo? Então, o enable ele faz essa função aí de sincronização. É como se ele fosse um marca-passo. Cada vez que ele é 1, o LCD pode ler. Depois ele volta para 0, aí o LCD para de ler. Aí ele é 1 de novo, o LCD lê. Então, o enable, eu acho legal explicar isso, porque ele não é uma coisa só do LCD, não. Qualquer coisa que a gente tenha comunicação assim, a gente vai ter alguma coisa para habilitar a comunicação. Pode não ser um pino específico, pode ser uma sequência de bits no meio da comunicação, pode ser outras coisas. Mas sempre vai ter alguma coisa para sincronizar essa comunicação. Vamos lá. Aí o que é que a gente fez depois aqui no código? Então, a gente criou o objeto LCD, depois a gente criou a variável leitura. Leitura vai servir para a gente ler o que está indo do monitor serial. Então, através da comunicação serial, o Arduino vai ler a frase que vocês escreverem. E aí, no setup, a gente vai fazer tudo que tem que fazer de início no LCD. Então, o que é que a gente vai fazer de início? Vai inicializar o monitor. Então, lcd.begin. Como é um objeto, ao invés de ser funções, são métodos, tá? Então, sempre você vai colocar o nome do objeto, LCD, aí ponto, e o método. Eu interpreto muito o método como sendo uma função, só que específica daquele objeto, né? Então, no caso, a função begin é a função para inicializar, e aí os argumentos dela são quantas colunas e quantas linhas tem aquele LCD, porque tem uns LCDs que são com 18 colunas, tem LCDs com valores diferentes. Aí tem o método aqui, setCursor, que é para colocar o cursor na posição 00, e o método print, então lcd.print. E aí o print ele vai escrever alguma coisa no LCD. No caso, no início, a gente vai escrever essas linhazinhas embaixo e em cima, uma parte na primeira linha e uma parte na segunda linha. Então, primeiro, a gente coloca o cursor para a posição inicial e escreve as linhazinhas. Depois, coloca na posição da segunda linha, que no caso é linha 1, né? Porque a primeira linha é linha 0, a segunda linha é linha 1, na coluna 8, e escreve de novo essas linhazinhas e vai dar esse efeito de linhas deslocadas. Depois, a gente vai inicializar a comunicação serial, e aí aqui, no argumento da comunicação serial, a comunicação serial não tem esse pin enable. Eu falei, ó, sempre tem que ter alguma coisa para sincronizar. Como é que ela funciona, se não tem o pino de enable? Ela dá a taxa de dados. Então, ela diz que ela envia 9.600 bits por segundo. Então, essa vai ser a taxa. Então, a cada segundo eu tenho que ter lido 9.600 bits. E aí vai ser distribuído uniforme. Então, vai ter um períodozinho que de vez em quando a porta vai estar lendo. E aí aqui eu estou mandando a primeira mensagem que o Arduino manda para o computador, que é digite algo. Aí só para finalizar a montagem, ficou faltando uns pinos aqui do LCD, né? Então, eu coloquei já o GND e o VCC. Ficou faltando esse aqui, VO. Aí queria deixar ele solto, mas não dá. Vou colocar logo. Então, eu vou colocar um potenciômetro. E aí, esse potenciômetro, eu vou colocar um terminal no terra e o outro terminal no VCC. E aí, o pino do meio, vou colocar nesse pino aqui, VO. Esse pino VO, quando a gente passa o mouse por ele, aparece um nomezinho, ó, contraste. Talvez vocês não consigam ler daí, mas aparece o nome contraste. E aí, é o pino que vai dar o contraste da tela. Então, às vezes, vocês fazem a simulação e não conseguem ver de jeito nenhum que está aparecendo na tela. Aí, mexe no potenciômetro e dá certo. Por quê? Porque estava com pouco contraste, né?
O outro pino que está sem nada conectado é esse pino aqui, RW, que é leitura e gravação. Aí o pino RW a gente vai conectar no terra. Por quê? Porque sempre o LCD vai estar fazendo uma leitura, no caso da gente. Ele nunca vai estar enviando informação para o Arduino. Tá começando a ficar complicado esse negócio de não botar cores. E, por último, eu vou conectar o LED aqui. Então, o LED tem 2 terminais, catodo e anodo. E aí, o catodo é o gato do mal. Péssima metáfora, né? Mas agora eu só lembro dela. E o anodo vai ser o que sobra, então é o positivo. Então, o LED a gente vai ligar ele em 5 volts, só que através de um resistor. Realmente tá muito ruim essa montagem, minha gente. Tá péssimo. Tô fazendo assim para ser mais rápido, mas acho que fica pior. Era melhor ter botado a protoboard logo. E vamos lá. Então, catodo no GND. Não tinha nem como montar isso na prática, botar 3 fios num pino só. Iniciar a simulação. E deu algum erro. Seja lá o que tinha acontecido, né? Pronto, tá simulando. Aqui a gente pode alterar o contraste. Ó. Se eu colocar esse contraste aqui, eu não consigo ver nada. Se eu colocar aqui no máximo, aqui eu consigo ver as linhazinhas. E aí, vocês têm como se comunicar com o Arduino através de um monitor serial. Então, no monitor serial, no caso do simulador aqui, aparece digite algo, e aí a gente digita, sei lá, teste. Não sou muito criativa para essas coisas. E aí o Arduino leu a mensagem que a gente digitou pelo computador e escreveu na tela LCD. Então, ele escreveu: sua mensagem é teste, que foi o que a gente enviou pelo computador. No Arduino montado, dessa vez eu não vou montar na hora, deixei montado já, porque como tem essa parte que tá no FIOS, exata. Então, exatamente. Tem muitos fios, e aí o problema aqui minha mesa é muito bagunçada, minha gente. O problema aqui não é nem tanta quantidade de fios, mas é essa coisa que eu falei da sincronização. Então, acontece, se você enrola muito um fio, vocês pagaram circuitos elétricos, você está fazendo um indutor, né? Se você tem um fio passando um perto do outro, você está fazendo um capacitor. Essas coisas de indutores e capacitores que você não estava planejando que acontecessem, eles podem interferir na velocidade de comunicação. Então, lá no simulador não tem problema, porque os fios são todos ideais, né?
Mas aqui na prática, pode acontecer, se você colocar, por exemplo, um fio muito longo para o Enable e um fio muito curto para os dados. Pode acontecer que o atraso do Enable, pelo fio ser longo, seja tão grande que o dado chegue antes do Enable, entendeu? Mas aí tudo bem, né? O problema é o contrário. O problema é o Enable chegar antes dos dados. Porque aí você habilitou o LCD para ler a mensagem do Arduino e o dado não tinha chegado. Aí ele vai ler qualquer coisa que está lá que é lixo. Então, para fazer pelo celular é péssimo, por isso que eu gosto de fazer junto com vocês e eu até compartilho aqui. E vocês sabem que podem fazer em grupo também, porque aí, tipo, depois de ter o negócio pronto, vocês podem só dar uma modificada no código, comentar. Fiquem à vontade, tá compartilhado aí no chat. Que mais? Pronto, agora digam alguma mensagem para a gente escrever aí na tela. Vocês conseguem ler a tela, não? Ou não dá? Talvez não dê o brilho. Dá para ver que tem alguma coisa, né? Tem assim, sua mensagem é oi. No caso, que era o que eu tinha escrito. Dá não. Programação é complicada. Vamos lá. Hardcore. Então, para programar, a gente vai usar na IDE do Arduino. Você não precisa estar na janela com o código que você usou para programar, tá? No caso, como eu já tinha programado o Arduino, sempre que eu ligo ele na tomada, ele vai executar aquele código, porque o código ele está aqui dentro do Arduino, ele está gravado. E aí, simplesmente, abrindo a IDE, vocês vejam que a IDE agora, eu estou com outros códigos aqui, que eu já estou fazendo os testes para a próxima semana. Então, abrindo a IDE do Arduino, em qualquer janela, se eu vou em Tools, Monitor Serial, e aí aparece esse monitor serial, e aí, pronto. Eu acho que ele não vai pegar C cedilha e tio. Programação é top. E aí ele não pegou o C cedilha e tio, porque a gente precisaria acrescentar uma outra biblioteca aí de ABNT, para ele pegar. E o acento, né? Mas aí talvez ele pegue programa. Ele vai ficar um pouquinho longo. Mas aí apareceu aqui, programação é top. Apareceu EP, né? Porque aí ficou longo demais. E aí uma outra função, para quando vocês quiserem escrever frases maiores no monitor LCD, é a função scroll, que é de deslizar. E aí vocês têm como fazer essas mensagenzinhas maiores ficarem deslizando, mas aí esse a gente deixou como para quem quiser testar depois, pode tirar dúvida com a gente, mas não é do Érica, projeto. Oi. é isso que aquele povo usa, né? Naquele negócio da loja, que fica passando assim. Que fica passando, exatamente, exatamente. Você tem uma mensagem grande, mas aí você não cabe toda na sua tela, né? Aí você usa essa função para ficar deslizando.